Você sabe que eu nunca sei que o Silvenilton ouve, porque às vezes ele aparece ali mais ou menos, né? E depois ele dá aquela sumida. Uma coisa que eu não sei aqui, que é quando o pessoal entra para falar com a gente, não aparece aqui, né? Só aparece, né, Paulo? Só aparece de repente. Então, vamos iniciando aqui a nossa conversa, porque o Fabiano fica falando aí sobre as questões íntimas dele e não percebe que a gente está no ar há 25 segundos. Já estamos no ar? Já estamos no ar, meio minuto já. Já está. Então, tem um chat aí e tal, aqui embaixo tem uma mensagem, só que quando a galera entra, a gente não consegue ver, né? Ou vem. Aí, ó. E ainda o cara tem a pachorra de criticar a Petra Puro Malte. O meu tá fazendo merchandising agora? Eu não sei o que acontece aqui na Terra, não sei se é minha internet, eu não consigo ouvir vocês. Eu estou falando, eu acho que vocês estão me ouvindo pela cara de vocês de preocupação, porque eu estou dizendo que não consigo ouvi-los, mas vocês me ouvem e eu não ouço vocês. Então, vamos tocando aí, talvez eu saia e volte para poder ter áudio. Então, continuem aí. Está sem retorno. Aí. Opa, alguém falou assim, ó, estamos ao vivo. Legal. Então vamos lá. Então vamos ao nosso bate-papo que a gente teve semana passada aí. A gente falou sobre redes sociais e um dos vetores de notícias hoje que a gente tem de informação, que é Facebook, Twitter, essa galera toda aí que passa informação para a gente. E a gente teve aí alguns pontos muito memoráveis que a gente queria conversar e até informar um pouquinho, pelo que é pouco que a gente sabe, porque a gente também não sabe tudo, né? Mas informar o povo aí sobre essas ações que está tendo. Teve o caso George Floyd nos Estados Unidos, né? Que foi o caso do racismo, a violência policial, como é que foi tratado aquilo. Foi em Minneapolis, né? E teve, acho que Nova York também teve um caso, se eu não me engano, né? Foi acho que é um caso mais anterior, né? E aqui no Brasil, recentemente, também teve uma ação da PM que tratou da mesma forma, igualzinho, o PM com o pé no pescoço, assim, de uma mulher, né? De uma cidadã lá. Parelheiros? Isso. E, assim, é uma situação que está gerando uma certa revolta, né? Só que a gente precisa saber separar o ato de racismo ou o ato de violência, né? Porque ele não é cometido pela polícia em si, mas sim pelo policial na figura pública da polícia militar, no caso, né? Que aconteceu. Então, essa é a conversa que a gente tem que pautar hoje, para trocar aquela ideia e deixar o povo um pouquinho mais informado e sem aquela sequela do ódio, da raiva, né, que gera quando a gente vê as imagens ou vê os comentários do pessoal aí, né? Passo a bola para você, Paulão. Então, é um assunto bem delicado, né? A gente até conversou bastante, porque a gente não pode demonizar as instituições no Brasil, como anda se fazendo aí, né? Demonizando a política, demonizando o STF, o Congresso, o Senado, e a mesma coisa é a polícia. A nossa polícia é uma polícia que até é feita de heróis, porque os caras têm o salário que têm, o pouco preparo que possuem, né? Isso em comparação com polícias de outros países, e eles têm um nível de criminalidade, um país violento, para poder trabalhar. Então, mas nós temos uma parte da corporação que eu acho que aí precisa de um estudo ou uma visão mais sociocultural para entender o porquê dessas ações que são violentas, e elas são ações violentas que ocorrem nas comunidades, né? Como essa de Paraisópolis que você falou,
como o que aconteceu no ano passado, Parelheiros, né, que foi dessa senhora que esse PM pisou ele ajoelhou, né, ou pisou, se eu não me lembro agora, no pescoço dela, pisou, né, ele ainda fica em pé sobre... E aquela ação da polícia num pancadão que foi lá em Paraisópolis, né? Lembro. Teve mortos, teve feridos. Foram 9 mortos, entendeu? Adolescentes e tal. E em contrapartida, nós temos uma ação policial que aconteceu no Alphaville, né? Uma agressão de marido, né? A esposa chamou a polícia, e essa pessoa, esse senhor, né, quando abordado pela polícia, e foi filmado, né, isso está em todas as redes sociais, e foi publicado até pelos meios de comunicação aí, de mídia, quer dizer, o cara ofendeu o policial, o cara começou a falar que ganhava não sei quantos mil, 300, 400 mil, que ganhava uma miséria. Quer dizer, a abordagem é totalmente diferente. Então, a pergunta é por que parte da corporação ela age dessa forma? Contra as comunidades, as pessoas mais pobres, principalmente os negros. Eu trouxe aqui algumas pesquisas que foram feitas, e aí eu vou ler, né, rapidamente aqui depois, conforme a gente for conversando, para mostrar isso. E porque ela não age da mesma maneira, né, no Alphaville, nos condomínios de luxo, onde nós sabemos que tem, né, pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas, por exemplo. Então, é essa situação que eu acredito que precisa ser levantada na sociedade civil, entendeu? Que precisa ser debatida a fundo, porque a gente não pode ter uma polícia que é agressiva, quando uma parte da polícia ela é agressiva nas nossas comunidades, e ela não segue, e ela não deveria, claro, nem nas comunidades, e muito menos em qualquer outro lugar, ela deveria agir conforme a lei, conforme o estatuto dela. Mas por que existe essa diferença? Então, é isso que eu acho que é um tema para a gente discorrer aqui durante essa live aqui. Maravilha. Dá só uma boa noite rapidinho aí para Simone e pro Mário, que acabaram de entrar. Fala, gente. O Mário Vaz, o Marião acabou de entrar aí para assistir a gente. Bem, boa noite. Fala aí, Calunga, você tá conseguindo ouvir a gente direitinho? Sim. Então, passo para você agora. Vamos. O Paulo deu a opinião, a parte dele aí. Bora dar a sua introdução aí. Então, eu penso que a questão da violência policial, ela está muito ligada à cultura também de uma sociedade. Evidente que a violência policial, ela não é algo isolado, né? Ela é acompanhada de um outro procedimento, ou de um outro processo, que está vinculado à questão de uma sociedade não capaz de resistir ao poder do Estado. E por que essa sociedade não é capaz de resistir ao poder do Estado? Porque ela não tem formação, porque ela está num processo semi-alfabetizado, como disse lá o desembargador, que é o Deus embargador, né? E que essas pessoas, na figura da autoridade, acreditam que pode subjugar aquele que ele julga ser menos importante do que ele. E esse, muitas vezes, é o papel que o policial acaba trazendo para si. Por quê? Porque a pessoa que ele tem um confronto ou conflito, no julgamento dele, não tem capacidade de poder estar acima dele, porque ele é a autoridade, afinal de contas, ele representa o Estado. Quando essa sociedade eleva o seu conhecimento e eleva a sua capacidade de questionamento, então, automaticamente, esse policial não age com a mesma truculência na rua. Daí, aquela questão que o Paulo trazia da diferença de tratamento de Alphaville para tratamento de Paraisópolis. É exatamente esse conceito, ou seja, essa pessoa de Alphaville é uma pessoa que tem uma capacidade, que tem uma condição social que ela pode ser igual ou superior à minha. Já a pessoa da favela, ela é uma pessoa que tem uma capacidade inferior à minha, na visão dessa autoridade, desse policial. E é por isso que muitas vezes a gente vê a atrocidade acontecendo, porque ele acredita ser, de fato, imbuído do poder de Estado que pode, por assim dizer, oprimir, né? Então, o que resolve esse tipo de coisa? Educação.
O que resolve? Conhecimento. O que resolve? Capacidade de discernimento do cidadão de dizer: o Estado tem um limite e eu sou a pessoa que sou o alvo da proteção do Estado e não o alvo do esculacho do Estado, né? Então, essa é, no meu ponto de vista, a grande questão que a gente precisa compreender para compreender um pouco da violência policial e das outras violências também, não só a policial, como também disse o Paulo também ainda agora. Afinal de contas, se nós compararmos a mesma função do policial brasileiro com o policial lá de Nova York, ou do policial norte-americano que colocou o joelho no pescoço do cidadão e matou o cidadão, a referência que nós temos aqui, ela é comparavelmente muito pior, porque a nossa reação também é pior, no sentido de que não reagimos. Nos Estados Unidos, capota a viatura, o bicho pega, a delegacia pega fogo, e o recado é dado, ou seja, nós não vamos tolerar esse tipo de atitude contra um dos nossos, né? Acho que é basicamente isso. Nesse caso, eu acho que eu fiz uma visita alguns anos atrás ao quartel da PM lá em Osasco, né? Teve um evento lá, eu fui para lá, tal, achei, e teve algumas palestras e o pessoal apresentou, né? A PM apresentou alguns projetos para a periferia, de educação, de conscientização, o PROERD, que é um projeto que todo mundo conhece, né? Que é o projeto antidrogas, né? Que é muito bom até o projeto. E o que a gente percebe, pelo menos o que eu pude perceber, não é o fato da polícia ser truculenta, a polícia em si ser truculenta, porque a essência, a ideia da polícia militar ou do policiamento, ele tem a função de servir e proteger, como diz no estatuto. Eu acho que pega muito mais o que o Toninho falou, no caso, é o poder emprestado. Não sei se eu estou certo, Toninho, que o poder é emprestado, ele não é dado a ninguém, né? O poder é emprestado. O poder é do povo e é emprestado a certos indivíduos que vai utilizar em prol do povo. Mas esse poder, ele sobe ele sobe a mente de algumas pessoas que não estão preparadas adequadamente para se usar aquela farda. Então, portar uma arma, usar uma farda, ter uma autoridade, faz dessa pessoa vamos dizer assim, tecnicamente um super cidadão, vamos dizer assim. E ele volta esse poder contra um mais fraco ou um menos preparado do que ele, né? Então aí nós temos, como foi feita a comparação com o caso do George Floyd lá em Minneapolis, o caso do racismo, né? O policial, ele já tem esse poder, ele já tem essa sobrepujância sobre o cidadão, e ele ainda carrega o sentimento de racismo dentro dele. Então, uma coisa junto com a outra acaba tornando isso uma forma muito letal de ação contra a própria população, né? Só que o importante disso é lembrar que o que o Toninho falou sobre educação não é só a questão de ensinar a ler, escrever, né, aquela coisa toda, mas conscientização e também preparação do policial, que é não admitir um policial que não tenha preparação técnica e nem psicológica para agir com a sociedade. Ele tem que interagir com aquele cidadão que paga o imposto, que é o contribuinte, mas independente disso, ele tem que, primeiro de tudo, respeitar a vida humana. Esse é o ponto principal, né? Na minha opinião, o que ele tem que fazer é respeitar e proteger a vida humana. A gente viu a diferença. Pode falar, Paulo. Não, meu áudio deu uma caída. Eu não sei o que aconteceu, eu vou dar uma saída e retornar de novo, é igual o Calunga fez, tá? Beleza, faz aí. Então, assim, no que compete, a gente viu aquela diferença seu áudio sumiu, Calunga. Deixa eu ver aqui. Gente? Calunga, você está sem áudio. Peraí.
Opa, eu acho que eu estava falando aqui. Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Oi, Fabiano. Eu já ia fazer Você isso me aqui, ouve? ó. Eu já ia fazer isso aqui. Calunga, você tá sem áudio. Bom, acho que vai ter que tocar, Fabiano, aí, porque eu também acabei perdendo aqui o áudio. Bom, mas o fato é o seguinte, Apesar que eu acho que estou voltou, né? achando que vocês estão me ouvindo. O fato é que nós temos uma sociedade que precisa necessariamente construir um diálogo com a sua polícia. Não há possibilidade de ter uma sociedade justa e igualitária se ela não tiver uma polícia que ela seja justa e igualitária, no sentido da sua ação, da sua dinâmica e da sua capacidade de compreender a diferença entre o criminoso e o cidadão. Quando isso acontece, nós temos então aí na nossa frente uma coisa fabulosa, fantástica, gigantesca, que é a cidadania. É necessário a gente também pensar que a polícia, quando age, ela age em nome do Estado que defende essa sociedade. Ou seja, eu particularmente tenho uma relação muito boa com as polícias. Sempre tive uma relação muito tranquila com a polícia, nós fora os momentos em que a gente tem os conflitos próprios da relação da sociedade. Por exemplo, quando eu estou no movimento popular, seja ele de que natureza for, seja ele o protesto, seja ele a reivindicação, seja ele a luta nas quais estou inserido. É muito fácil lidar com o diálogo com a polícia, mas evidentemente que tem gente imbuída de ideologias dentro da polícia que atrapalham muito o processo e o diálogo, mas há também um processo cada dia maior na cadeia de formação policial que está aprimorando em muito essa sua condição e essa sua capacidade de diálogo e essa sua capacidade de compreensão do meio. O comando da polícia fala uma coisa que é muito verdadeira. No estado de São Paulo, me parece que são 130 mil policiais militares. Os desvios de conduta são exceção. E isso é necessário que a gente possa compreender, é necessário que a gente possa diagnosticar, porque senão a gente começa a dizer que só tem coisas ruins na polícia, e isso seria uma outra coisa muito pior para a sociedade. Porque, na verdade, o que tem de ruim na polícia é uma exceção. É uma exceção. Basta você ver a quantidade de policiais que tem nas ruas e a capacidade e a quantidade de problemas que esses policiais nos trazem. Então, eu quero dizer para vocês que a compreensão da ação de cidadania da polícia é de todas, absolutamente, a visão mais perfeita de um Estado democrático de direito, quando a sua polícia, no conjunto geral, funciona na defesa da sociedade. Por defesa da sociedade, não se pode apenas compreender o conflito entre polícia e bandido. Precisa se compreender a ação policial de investigação, a ação policial de construção do diálogo, programas como, por exemplo, o ProERD, que aproxima a criança, o pré-adolescente, da polícia. E isso é o que é mais fundamental de tudo. E é exatamente aí, então, que entra esse diálogo, Fabiano, tão importante que a gente tem com a polícia. Ou seja, existem críticas, elas são pontuais e elas são necessárias. Mas é necessário também um outro ponto aqui, que no meu ponto de vista é fundamental a gente dialogar. E qual é esse ponto de vista? É a politização da polícia. No meu ponto de vista, assim como no Exército, a polícia militar não poderia também ter participação político-eleitoral. Por quê? Por causa do poder que essa polícia tem de diferenciar e de assimilar uma parcela da sociedade que não compreendeu o papel do Estado. E isso gera, na verdade, uma dissintonia com a sociedade. Ou seja, o sujeito quer ser político, não tem problema nenhum. Ele tem uma história na polícia que dê para ele as credenciais para ele poder ser representante do povo, maravilhoso, mas ele tem que se desligar da polícia. Assim como tem que fazer quando se pretende ser político no Exército. Tem que se desligar do Exército. Porque senão você tem o poder do Estado a seu favor. E aí você gera uma antidemocracia. Né? Então, eu acho que esse conjunto de coisas ele dá para a gente uma geral aí. Que bom que o Paulo voltou e agora a gente pode voltar a tocar a bola. Só um adendo, Toninho. Não só a polícia ou o Exército, mas eu acho que também a questão da igreja também deveria ter essa mesma regra.
né? Que é uma colocação, o carro Tony caiu. É uma colocação importante, né? Não se pode colocar a polícia na política atuando como polícia, né? E não se pode colocar a igreja na política atuando como igreja. Eu não sei se você pensa assim, Paulo. O que você acha? Então, concordo plenamente com o Toninho, nesse primeiro ponto, que se o cara é policial, ele é um militar, um civil, um investigador, se ele trabalha, né, para algum órgão do governo, mesmo que ele trabalhe para a justiça, como procurador ou o que seja, ele não tem que fazer política, né? Ele é um funcionário do Estado, ele não pode usar o mecanismo do Estado em prol dos valores dele ou do grupo que ele defende. Então, ele tem que sair, como o Calunga falou, ele tem que abdicar, né, da sua ordem, do seu trabalho, do concurso que ele fez, dos benefícios que ele tem, e ele vai lá para a política e vai defender a opinião dele, né? E a religião é uma situação que é complicada, porque a pessoa não exerce um cargo. Por exemplo, ele é um pastor de uma igreja, né? Ela tem uma opinião, né? Ela tem lá os seus valores e ela quer defender aquilo junto ao Congresso, por exemplo. Ela pode defender o que ela pensa, aquilo que ela acredita ser verdade, né? E mesmo assim ser um pastor da igreja. O que eu acho que essa pessoa não pode é tirar o direito de outras pessoas pensarem diferente, né? Eu sou um pastor evangélico, eu não posso tirar o direito do católico, né? Do espírita, do judeu, do espírita ou do ateu, né? Eu acho que cada um é um direito livre. Nós somos um Estado laico, então cada um tem o direito de pensar como quer, né? Assim, acho que também é a polícia, né? A gente não pode. O sujeito que entra como um policial, por exemplo, que nem o Coronel Telhada, o outro lá que eu esqueci, Major Olímpio, né? Eles entraram com uma campanha meio ferrenha, classificando muita coisa que era de ação cultural, como bandidagem, como vadiagem, né? Essas coisas. E assim, eu acho que essa opinião marrenta policial é preconceituosa, mano, preconceituosa, a gente coloca assim. Ela tem que ser contida. É aquele negócio assim, a sua opinião você tem que guardar para você, né? Eu tenho vários amigos que são da polícia, são PMs, né? São polícia civil, inclusive polícia civil, operação especial. Eu tenho uma amiga lá de Manaus, lá da polícia civil. Ela tava mostrando para mim esses dias aí. Ela tomou tiro e mostrou as marcas e o colete fez e tal. Como você disse no comecinho dessa live, há também um outro lado que é o lado humano do policial, que é o lado que a gente às vezes não vê. O policial que sai de casa, por exemplo, com a farda dentro da mochilinha, ou que esconde a farda num lugar, né? E sai, ele não conta para ninguém o que ele faz da vida, porque a vida dele tá em risco sempre. Ele não sabe se ele vai voltar vivo para casa, né? Então, ele desce numa favela usando um colete meia boca que o Estado comprou para ele, né? Às vezes com uma arma, uma pistola ultrapassada, sabe, sem qualidade. Ou seja, há falta de estrutura, há falta de treinamento, há falta de orientação. Acho que o Toninho vai concordar comigo que o que mais falta dentro da PM, eu acho que é orientação e orientação psicológica. Antes de soltar um PM na rua, o cara tem que ser muito bem treinado. Antes de soltar um policial na rua, ele tem que ser muito treinado. Na verdade, só desculpa te interrompendo, na verdade, antes dele entrar na corporação, ele tem que ser avaliado. Sim, sim. Você vai passar por um processo, não só o processo de conhecimento, mas você vai passar por um psicólogo e você vai passar uma segunda vez. Então você tem que ter uma avaliação muito séria sobre esse profissional que está se candidatando aí. Me permita uma questão. Eu acho que essa questão é uma questão já muito debatida e há muito também já superada dentro da polícia, porque, vou te falar, talvez um dos ingressos mais difíceis que tem no serviço público seja o ingresso do policial. Porque se tem uma coisa que tem peneira, é a questão psicológica de entrada.
No meu ponto de vista, o que não acontece na polícia ou nas polícias é de que há um acompanhamento no decorrer da carreira do policial. O desgaste e o estresse de um policial é algo extraordinário. Tanto isso é verdade que um policial tem uma média de vida 20% menor do que a média da sociedade. Um policial tem, em média de vida, 60 a 65 anos de idade. Por quê? Porque a carga de estresse desse cara com 30 anos de serviço é tão magnífica, é tão difícil, que ele infarta. Ou que ele tem um AVC, ou que ele tem um piripaque qualquer, ou pior, que ele se suicida. O maior índice, mas assim, maior índice estratosfericamente alto de suicídio no serviço público é o de policiais, em qualquer setor. Em qualquer setor. Então, eu acho que a falha não está na entrada, a falha está no meio, do meio para o fim. Porque essa pessoa deixa de ter acompanhamento porque ele não tem um plano de saúde, porque ele não tem um serviço adequado de atendimento em razão da pressão específica que ele sofre. As corporações estão mais preocupadas com isso, porque isso tem sido, né, uma discussão muito grande dentro das polícias, mas isso, de todo modo, não exime o Estado da lógica do combate à violência policial. Até porque, como muito bem dito ainda agora, o policial ele é um ser humano, né? E ele vem carregado com todas as contradições que todos nós temos. Você imagina um de nós três sendo policial? Entendeu? É isso, com todas as nossas cargas emocionais, ideológicas, de capacidade de compreensão de mundo, carregaria. É isso. É assim, eu concordo com você, o Calunga, que de tudo que você posicionou. Agora, assim, como é uma área que eu estudo, que é a psicologia, e assim é uma coisa que eu posso afirmar, é que assim, todo mundo carrega um traço de personalidade, entendeu? Ou vários traços de personalidade. A violência é um deles. Tá? O traço de personalidade de violência é algo que é inerente a você, a forma de se defender do mundo, a forma de ver situações. Então, assim, queira ou não, você tem como prever como uma pessoa vai lidar com uma situação de estresse, entendeu? Então, assim, eu acredito, isso conversando com um amigo PM, eu não sou especialista, né, não conheço nenhum um psicólogo também que trabalha nessa área, mas o que nós vemos é que você tem uma parte da polícia que ela está sucateada, que ela está presa, ela não pode falar, porque existem pares lá dentro que eles estão fazendo uma espécie de máfia, tá? Para várias situações. Então, assim, isso é coisa que a gente conversa no bar, que a gente conversa em qualquer lugar. São pessoas que entram na polícia já com esse intuito. Tanto como entra na igreja. Eu já conheci pessoas que falaram, pô, estou montando uma igreja, tal, você pode me ajudar? Eu falei, que legal, pô, qual linha de você está seguindo? Não, eu estou entrando para ganhar dinheiro mesmo. Então, assim, a gente ouve isso e vê isso. Então, eu acredito que você tem que ter primeiro, a seleção, eu acredito que deva ter uma reestruturação, deva ter, sei lá, você pegar as polícias de outros países onde deu certo, ver esse tipo de seleção psicológica que é feita, trazer para cá, ver as nossas nuances aqui, mas também fazer esse acompanhamento que você fala durante o trabalho dele, durante a vida dele na corporação. Mas tem que ser do início até o fim. Eu discordo. Assim, eu vou discordar aqui de você, Paulo, porque claro que do ponto de vista psicológico, o estudioso desse assunto aqui é você, e você pode trazer para a gente elementos que nós não temos. Mas você tem aí algumas questões ligadas à formação policial, que é formação, ou seja, tá no intuito. Agora, depois você tem aqui, lá no Rio de Janeiro ou em alguns outros lugares, vão chamar de milícia, né? Que é justamente um serviço de proteção paga, né? Ou seja, eu te protejo, né, desde que você pague. No decorrer do tempo, necessariamente, essa milícia vai se tornar crime, e esse crime vai se aliar ao que já é crime, e a sociedade fica refém dos dois crimes: o crime do Estado, organizado na milícia, e o crime organizado, já organizado para ser crime.
Na verdade, e aí nós surgiu temos como uma crime. sociedade absolutamente refém de tudo isso. O que eu estou querendo te dizer é de que, às vezes, eu ouço essas coisas de vamos comparar o que dá certo nos outros países e não dá certo aqui, e para mim a primeira comparação seria salarial. Para o cara fazer um erro, teria que valer a pena ele perder o resto da vida dele em salário para ele poder abrir mão em nome do erro. Ou seja, o cara pensaria 10 vezes antes de cometer o erro, porque ele sabe que ele perderia uma capacidade de dignidade ao fim da sua vida, que é o seu salário. E aí entra uma outra questão. Você tem na corporação, nas corporações policiais, a cúpula que tem salários astronômicos, principalmente nas Forças Armadas, com benefícios absurdos, como, por exemplo, a aposentadoria integral para a filha não casada, que tem 3 casamentos e 200 filhos, que a sociedade paga. Aliás, você hoje, num grupo que nós temos, você ficou bravo com o Coronel Siqueira e precisa conhecer o Coronel Siqueira. Né? Ele fala algo muito verdadeiros sobre coisas que não é possível. É um personagem, não é? O em Coronel ambientes Siqueira. comuns. Tem que ser lá no Twitter mesmo, numa Quero página que seja, né? E uma das coisas que ele fala é isso: se investir em educação, vai acabar faltando dinheiro para poder pagar o salário privilegiado que algumas categorias da sociedade têm. E dentre essas categorias estão os privilegiados da polícia, privilegiados, porque a base da polícia sofre horrores, passa dificuldades mil. É ousada. E assim é também no restante do serviço público. E aí vamos para o judiciário. O tal do desembargador que ofendeu os guardas civis municipais, que esse é um dos pontos que a gente precisa também discutir, é a questão da ofensa do serviço policial. Quantos policiais são ofendidos em razão da sua função e muitas vezes não compreendidos? Eu conheço militantes políticos de esquerda que são policiais. Você imagina a pressão que esses caras recebem? É um troço astronômico. Por quê? Porque a polícia está carregada de um processo ideológico, de poder de Estado, que não deveria ter, ao não ser a função policial, mas não a função política. Por isso que nós, talvez, vamos compreender a lógica da violência policial naquilo que eu estava, no início, tentando dizer que era a questão da educação. Por que nós não enxergamos esse mesmo processo de violência policial nos países de primeiro mundo? Por que na Dinamarca nós não vemos isso? Por que na Suíça nós não vemos isso? Por que em Londres a polícia é desarmada? Ela não tem revólver, né? Por quê? Porque é uma sociedade que diz, olha, o poder de Estado, ele pode existir, deve existir, ele nos protege, mas ele não pode ser letal contra o cidadão comum. E mais vale, nos Estados Unidos, é muito curioso quando a gente vê os filmes, você vê um cara num carro na frente, 20 viaturas atrás, seguindo aquele carro, mas não o abordando. E muitas vezes há a prática de permitir que o carro vá embora, quando identificado que não há uma vítima, do que a abordagem sob risco numa rodovia de um acidente. Essa lógica é uma lógica moderna, de uma capacidade de compreensão do papel do Estado e do papel do policial no Estado. E isso defenderia, inclusive, a vida do próprio policial, que é uma questão fundamental. Nenhuma categoria, até por causa da lógica da função, é tão vítima de violência como os policiais, né? Então, esse é um outro ponto que acho que vale muito a pena a gente não deixar de lembrar aqui. A colocação sua do juiz, o desembargador, né, que aconteceu, é interessante, dá para enquadrar nesse assunto, porque ele é poder público, né? Então, ele por ser um funcionário público, a ação que ele teve, a atitude que ele teve com o GCM, os GCMs, na verdade, né, rasgando a multa e tudo, coloca em xeque uma seguinte lógica da profissão dele, no caso. Ele é desembargador, assim como o policial é policial no exercício do trabalho, né? Quando se não está no exercício do trabalho, você não é aquela pessoa, você é o cidadão. Não, você não é o profissional, né? Você não é aquela pessoa, o profissional, o juiz, o advogado, né, você é atuante, você é o profissional. Você tomando uma cerveja no boteco, você é um cidadão. O que te coloca na mesma condição, independente da profissão que você tenha,
de um cidadão comum. Sim. Então, assim, a gente pega essa lógica disso, mas a gente vê como que eu posso dizer? A gente vê o desespero do GCM quando foi aplicar a multa, porque ele tinha realmente uma dúvida se ele tinha que aplicar a multa no desembargador ou não, né? Esse é um dos pontos da polícia que ela está despreparada. É um dos pontos mais cruciais, né? Como é que eu faço para abordar um delegado? Como é que eu faço para abordar um colega policial que está cometendo um ato infracionário, né? Uma infração, vamos colocar assim, né? Não uma contravenção, né? Não um crime hediondo, um assassinato, uma troca, um assalto, não. Então, o policial ele tem essa dúvida porque ele é muito pouco treinado na lei em si, né? Ele é treinado para saber as bases, né? Os principais artigos, as bases de ações como policial. Mas a lei em si, o Código Penal, né, o Código Civil, o Código Penal, ele não conhece a ponto de ter a segurança de chegar num profissional, um servidor público da justiça, por exemplo, e dar uma voz de prisão com segurança, sabendo diferenciar o local que ele está, se ele é cidadão naquele momento, ou se ele é juiz, ou se ele é desembargador, né? Então, esse ponto de treinamento falta. Aquela questão que o Calunga colocou, do policial em Londres andar desarmado, né? Acho que foi você, Paulo, que citou, né, que teve aquele caso do brasileiro que foi morto e confundido. Sim, porque foi confundido com terrorista, exatamente. Porque teve a queda da Torre Gêmeas, aí depois na Espanha soltaram um gás. Começou uma caçada na Europa, né? E aí, se você não era britânico, os caras, né, desconfiavam. E a partir disso, a Scotland Yard passou a andar desarmada, né, em Londres, né? Mas só em Londres também. Então, assim, por conta de quê? Por conta de risco, né? Por conta de erros, na verdade. E mas isso é uma coisa que aqui, tendo uma macrovisão, eu acredito que isso aqui não funcionaria no Brasil, né? Até porque nós temos muitas áreas afastadas, muitas áreas que são praticamente quase isoladas, né? E você numa grande metrópole, você não tem como ter uma polícia desarmada. Ela tem que ter pelo menos um taser, alguma coisa assim que ela possa reagir. E levando em consideração que o bandido ele vai sempre estar armado. Uma faca, um revólver, uma pistola, uma metralhadora, alguma coisa, ele vai sempre armado, né? E ele vai sempre aproveitar a situação, ele vai pegar o que ele achar de conveniente para ele de situação, tocaia, distração, né? Então é difícil, né, essa colocação da abordagem e do conhecimento, né? Eu vejo que há muito se critica uma força policial, há muito se baixa a cabeça também para uma força policial, porque eu lembro que quando antigamente, eu não sei se na época o Calunga, ou vocês vão lembrar aí da época da Rota, né? O pessoal chegava lá e falava assim, putz, a Rota, cuidado, corre. Eu era moleque, eu tinha um medo danado deles, né? Não, a Rota mata primeiro e pergunta depois. Ela mata primeiro e pega o RG para informar a família. E que, na verdade, não é bem isso, né? A gente percebe que não é bem isso aí, né? Pode seguir. Cara, é tipo assim, a questão não é você pegar as realidades da Europa, da Austrália, Japão e misturar com a do Brasil, né? Não é isso. Claro que você não tem como fazer esse tipo de comparação. São países que estão em outro patamar de educação, né? Na economia e na segurança. O que você tem que pegar em tudo que deu certo no mundo, você tem que avaliar e tentar repetir na sua sociedade de uma forma que aquilo vá pegar a sua realidade e você vai tentar unir esses pontos, né? Fazer com que aquele programa que deu certo em tal lugar
você vai dar uma remodelada nele e vai tentar chegar na sociedade. E assim é a educação. A educação que foi colocada no mundo era uma educação americana, é uma educação de competição, é uma educação é diferente da educação europeia, da qual você tem uma valorização da arte, você tem uma valorização do descanso do aluno, você tem uma valorização da aprendizagem que não seja algo que você tem que ficar decorando, né, que é o tal do decoreba. E nós, brasileiros, seguimos esse tipo de educação americana, né, que é o decoreba, que a gente tem que decorar algo para fazer uma prova. É diferente do que acontece, né, na Europa. Então, eu acho que é assim, você tem que pegar os bons exemplos do mundo e tentar trazer para cá. Isso é uma coisa. E aí você tentar readequar a nossa realidade, né? E quanto ao profissional, não tem jeito. Ele tem que ser assistido antes de entrar na corporação, ele tem que ser uma seleção, eu acredito que muito maior, porque tem pessoas que entram na polícia, como entram na política, para poder fazer carreira, né, ganhando e não trabalhando para o povo. Mas, assim, eu queria levantar uma situação, queria até que o Calunga tivesse aí agora. O Calunga é sobre ele está com a perna da cadeira podre, coitado, está caindo toda hora. Para você ver a situação, assim, hoje saiu uma matéria em junho na El País, né, levantando várias situações, e saiu também, o Calunga voltou, não sei se você está sabendo desse projeto de lei que está correndo aqui em São Paulo, Calunga, é a PL 311-19, ou 3119, de abril de 2019, né? Ela prevê a extinção da ouvidoria das polícias em São Paulo. Eles estão tentando fazer uma urgência nessa lei para que ela seja votada o quanto antes. E ela quer tirar o ouvidor e colocar esse trabalho na mão da corregedoria da polícia. Quer dizer, o ouvidor, ele tem muito mais liberdade, né, e ele tem muito mais autonomia, porque ele trabalha com a sociedade. Então, ele vai estar ouvindo essas denúncias e ele vai estar lá fazendo a sua investigação. E se passar isso para a ouvidoria, para a corregedoria, por exemplo, então vão ser militares, não vai ser mais civis, fazendo esse tipo de investigação. Esse projeto é do PSL, né? Eu anotei o nome do nosso amigo aqui, o deputado do PSL, eu não estou com ele agora, mas quem está levando isso à frente é o Gil Diniz. Tipo de nome. É o deputado Gil Diniz, do PSL, né? E aí, o PT é um partido que está tentando de tudo aí para tentar segurar e que não seja votado. E que se for votado e for aprovado... Paulo, eu duvido, viu, Paulo? Me permita me intrometer. Primeiro que a moral do PSL é muito rebaixada em qualquer ambiente que eles estejam fazendo política, né? Então, esse é apenas mais um das coisas absurdas, mesquinhas, malucas que esse pessoal pensa. E esse é um pessoal que vai passar, viu, Paulo? Nós vamos superar essa fase enquanto sociedade. A direita não é isso. Eu quem está falando para vocês isso, né? A direita não é o PSL. A direita está longe. Não, o PSL é a extrema-direita. Cara, posso te dizer um negócio? A extrema-direita não tem cérebro, né? Então, como todo ser descerebrado, ele volta ao processo de ameba que é a origem deles. Foi um lapso da sociedade de ter eleito esse tipo de coletivo. Vai passar, eles não se reelegem mais. Esse tipo de projeto, sequer a polícia quer. A polícia, de fato, ela precisa da ouvidoria, porque ela precisa do senso crítico independente para poder corrigir as suas próprias mazelas. Então, mas veja, não é a polícia em si o ponto, é a sociedade, né? A polícia está inserida no processo de sociedade. Então, assim, eu quero acreditar de que esse tipo de coisa, conhecendo minimamente o sistema político, o sistema legislativo, eles são propostos para o cara fazer Operação Manbaby, mas ele não passa dentro de uma como a Assembleia Paulista, assim, que tem a tradição política que tem. Desde que começou esse movimento de 2014 para cá, 2015, a gente teve já a reestruturação
né, das leis trabalhistas, uma parte delas, da Seguridade Pública, né? Nós estamos agora correndo aí com um trâmite sobre a legislação tributária, que provavelmente vai virar. Então, assim, eu não gosto de pensar dessa maneira, que isso aí é só um movimento e vai passar, entendeu? Assim, de acordo com a BuzzFeed News, né, que é uma página aqui que eu sigo, que é um jornal de notícias, e também deu no Jornal da Globo, né, foi por isso que eu fui procurar ontem, tem maioria já do Legislativo em São Paulo, entendeu? O que parece que está pegando aí é a situação do próprio governador, do João Dória, que ele não aceita a troca da ouvidoria, porque vai criar um grande problema até para ele. Tá? Isso foi colocado. Mas... Além da inconstitucionalidade disso, você tem uma lei federal que ela pressupõe a questão da inclusão da ouvidoria. Se você tem uma lei estadual que tira a ouvidoria, você está fazendo uma inconstitucionalidade, porque a lei federal é maior do que a estadual. Então, é por isso que eu digo que nós precisamos nos ater. Eu fico preocupado. O que eles querem eles não querem extinguir o ouvidor, eles querem passar o ouvidor para ser entendeu? Na corregedoria, quer dizer, para dar uma burlada na instituição, você entendeu? Claro. Com a desculpa de que a polícia está sendo prejudicada, as pessoas estão falando coisas que não existem, mas é algo que é bom levantar, porque a gente está falando isso, a gente precisa que o Estado seja observado pela instituição civil, pelas pessoas, e a ouvidoria é esse canal. Eu entendi. Eu acho que é uma preocupação razoável, ela tem razão de ser, nós precisamos estar atentos, nós precisamos combater essa lógica, mas ela não vai subsistir, ela vai ser sucumbida, porque nós temos uma sociedade... Veja, se não fosse assim, nós estaríamos numa situação muito pior. Para você ter noção, Paulo, foi aprovado agora, e você acompanhou isso também, assim como o Fabiano, foi aprovado um Fundeb absolutamente progressista do ponto de vista desse governo, né? Então, sim, eu acho que a sociedade, ela está... as instituições democráticas, apesar dessa gente, as instituições democráticas estão bem. Eu acredito que vai resistir a ponto de ter conseguido fazer calar o falastrão que dizia há um mês atrás que ia dar um golpe. Um bando de idiota. Eu acho que a gente precisa se preocupar na organização da sociedade e na resistência a esse tipo de gente que é medíocre, que é pequena, que é nojenta e que não vale a pena a gente perder tempo com esse povo, não. sendo mais direto. Sua risada chegou aqui primeiro que a sua expressão. É um delay. O Paulo, o Beto Diniz aqui está falando assim, ó, concordo em partes. O grande problema é que o policial não tem uma remuneração à altura de sua profissão, sendo obrigado a fazer os famosos bicos para complementar a sua renda. O nível de estresse é absurdo, né? Me dê um ponto aí, por favor. Eu vou parar agora aqui. Beto Diniz é um cara de direita. Ah, sim, eu sei quem é, eu conheço ele. O Beto é um cara de direita, não é um troglodita estúpido, embora às vezes ele tenha uns delay também, mas enfim, ele é um cara de direita. Tem outra aqui para você, Paulão. A Beatriz Cavalcante Galvão, conhecida nossa, Toninho. Né? Concordo com o que o Paulo está dizendo. A realidade de outros países, ainda que vivemos uma cultura globalizada, não há como recriar certas ações de outros países, ainda que boas, e recriá-las aqui, pois os costumes são completamente diferentes. Aliás, o mesmo acontece com os nossos estados federados. O que funciona para um, não funciona para outro. Né? Tá certíssimo. Né, a opinião dela aí. O que você tem que fazer é pegar as boas ideias que ocorrem no mundo, outros estados, e você adaptar para a sua realidade, entendeu? E ver se é possível implantar. Nem tudo, na verdade, é possível, né? Você copiar 100%. Mas eu acho que ideias, como a gente está falando aqui, ideias, elas podem ser aproveitadas, né? E transformadas em projetos. Na verdade, como sociedade, a gente avança por causa de ideias. Estão implementados.
Ô Beto e Paulo, ô Beto. Exatamente. Roberto, E a troca delas. Fabiano e Paulo, a Angélica está trazendo para a gente um ponto que eu acho que é importante a gente também não perder ele de horizonte. Essa história de que a polícia existe para proteger o povo é linda no papel, mas a polícia, na sua concepção real, na sociedade capitalista, é proteger um projeto de Estado que defende os interesses do capital. E é um engodo, né? Sim. Porque, na verdade, quem faz esse papel são proletários, né? Ou seja, eles são levados a essa condição por causa do poder estatal que o papel policial oferece ao camarada que sofre o que todos os trabalhadores sofrem. Então, Angélica, na verdade, assim, querendo só dar um pitaco aí na sua opinião, na verdade, se você pegar as pessoas que mais defendem o capital são os trabalhadores. Eles defendem que, por exemplo, você não cobre impostos sobre grandes heranças, sobre os rendimentos de empresários e empresas. Então, assim, é a mesma coisa, pensar que a polícia ela está aí para proteger o capital. Não, eu acredito que muitos policiais da corporação, eles estão ali porque eles gostam daquilo, eles querem trabalhar nessa profissão, eles querem exercer o seu papel. Só que aí é a parte que o Kaluga falou, você tem uma estrutura montada, uma cultura, que isso vem de muitos anos atrás, e você acaba adentrando essa cultura lá dentro. E acaba não percebendo. Né? Porque uma cultura, por exemplo, o sonho do oprimido é ser o opressor. Você entendeu? Mas eu não acredito que a polícia seja montada para isso, né? Por mais que a polícia, ela na sua história, claro, ela vai sempre defender, né, a classe alta. Por quê? Porque geralmente a classe alta está lá o coronel, está o prefeito, o governador, está o dono da empresa que banca essas candidaturas. Então ele está ali como um profissional. É a mesma coisa você está numa empresa, né? E você está ali para seguir ordens. E você acaba, ou é o seu salário, sustenta a sua família, ou é uma posição ideológica. Então, é complicado. Você tem que ter uma mudança de cultura no país através de uma mudança da educação e de melhores condições para as pessoas, né? O Kaluga caiu. O Kaluga caiu. Mas, já são 20h48, a gente já está ultrapassando até o horário que o Benilton pediu aí para a gente poder finalizar. Mas vamos fazer o seguinte, olha só. A gente abordou aqui temas interessantes. O Kaluga, se ele puder voltar, até seria legal, mas se ele não voltar, não tem problema, a gente conversa. Ele voltou. A cabeça está caindo. É o Benilton que faz isso. Nós vamos pegar o Benilton. Quando a gente começa a falar asneira, ele polícia. Ele vai pegar ele, deixa ele. Ele vai ter que chamar a polícia. Eu quero deixar um recadinho aqui pro pessoal que tá entrando, tá dando a sua opinião, que eu acho bacana essa interação deles, que é importante. A conversa entre a gente, entre os três aqui, é legal, a gente põe nossa opinião, mas a opinião do público que entra e participa é importante também, porque eles expõem o sentimento deles, né, em detrimento ao que a gente está falando aqui. Então a gente só é um condutor para o assunto. O que eu quero deixar aqui de recadinho para todos é que é o seguinte: a página QI de Boteco, ela tem toda quinta-feira, a partir das 20 horas, a live entre eu, Fabiano Santos, o Paulo Gianotto e o Toninho Kaluga, né? A gente aborda o tema e vocês podem participar durante a live ou após a live. Vocês podem deixar comentários que a gente vai lendo, né? E vai respondendo até questões que vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa assim, tá? Um outro ponto é agradecimento ao Conexão na Cidade, do Benilton, tá? Que é um parceirão super ponta firme aí com a gente. E Opa, pode falar, Paulo. Quero agradecer, a gente ultrapassou as 300 curtidas hoje.
Opa! Então, agradecer todo mundo que curtiu aí a nossa página. Em 2 semanas, 300 curtidas, a gente está indo para 500 agora, nas próximas semanas, depois 1.000 e até chegar no Oscar. Não é, né? Por aí. Avisando assim, ó, você que curtiu a página, passa para os amigos, né? Chama os amigos para curtir também, vamos curtir, vamos participar, que a gente está planejando algumas coisas interessantes para vocês aí. Bom? Fala, Toninho. Não, beleza, era para me despedir, para dizer que está sendo bacana essa experiência de construir com esses dois bebum aqui nosso diálogo e vamos em frente aí para poder ter temas que a gente fique tendo que pensar para poder falar. É isso aí, gente. Um abraço a todos e todas que nos acompanharam. Um abraço aí ao companheiro Paulo Gianotto, que a sua mãe pegue no seu pé para ver se te corrige, e ao Fabiano, que para ver se a companheira também dá um jeito nele aí. Grande abraço a vocês. Falou, Toninho. Grande abraço. Paulão, Alô, grande abraço também. Obrigado, valeu pela noite aí. Falou. Até mais, gente. Até mais, gente. Boa noite.